Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Esse capítulo é um capítulo de muitas curas que Jesus fez, libertações. Para deixar mais claro ainda do que eu falei capítulos atrás, que o ministério de Jesus era ensinar, pregar, ensinar. Ele estava ensinando o Sermão do Monte, e curar e libertar. Então ele está cumprindo com exatidão o ministério dele. Amém? Então do versículo 1 ao versículo 4 vai falar sobre a cura de um leproso. Gente, eu convido vocês em todas as curas não, em tudo, né? Mas as curas, agora eu quero chamar a atenção para a gente analisar e tentar entender que cura é essa, que debilitação é essa, que libertação é essa, para você dar mais glória a Deus. Porque se você falar, Deus curou, glória a Deus, mas se você entender a cura, aí você dá mais glória a Deus ainda. Gente, a lepra naquela época era humanamente incurável e era um símbolo de pecado para a sociedade religiosa da época. Quem estava com lepra estava em pecado. Então foi essa pessoa que Jesus curou. No verso 2 ali dá pra gente ver que mesmo ele sentenciado à morte, ele não desistiu apesar das circunstâncias. Ele foi clamar quem pode o salvar. Apesar da sua impureza, ele se aproximou de Jesus. E a gente pode analisar isso e trazer para nossa vida. Ele adorou apesar de ser leproso. Apesar da circunstância, apesar da sua imundície, ele adorou a Deus. O que está nos impedindo de adorar a Deus hoje? É porque você pecou ontem ou vai pecar amanhã? É porque você está passando por momentos muito difíceis na sua vida? O que está te impedindo a adorar o Rei dos Reis? Eu acho que não dá pra gente trazer para os nossos dias o que seria o leproso hoje. Sério mesmo. Era muito pior do que um morador de rua. Muito pior. Muito pior mesmo. Ele tinha que ser isolado, ele tinha que andar com roupas rasgadas, ele tinha que... Se ele visse outra pessoa que não fosse um leproso, porque normalmente eles ficavam num arraial afastado da cidade. Se ele visse alguém, ele tinha que gritar imundo, 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 para a pessoa sair perto, tampar os olhos, tampar o nariz. Olha a humilhação que ele passava. Como que pensou o psicológico dele. Mas independente disso tudo, ele não deixou de adorar o Rei dos Reis. Ele suplicou o Rei dos Reis. E mediante essa súplica, o nosso Salvador teve compaixão. Ele Jesus tocou um leproso, onde todos os religiosos, todas as pessoas corriam. Jesus tocou, e esse tocar traz pra gente, na tradução original, abraçar mesmo. É isso que Jesus faz, ele abraça os imundos. Mesmo eu e você sendo imundo, sendo sujo, ele nos abraçou um dia. Ele nos curou. E ele pode curar ainda. Esse é o nosso Deus maravilhoso.
Aleluia. Tenha isso em mente, nada seu é tão pequeno que Deus não possa ouvir, ou tão grande que Ele não possa fazer. Amém? Do versículo 5 ao 13 a gente vai ver a cura de um criado do centurião. E aqui é uma das vezes que uma das maiores fé, como o próprio Jesus falou, foi manifestado na Bíblia. E para você entender, e para dar mais glória a Deus, você tem que entender o centurião. O centurião era um chefe do exército que era responsável por 100 soldados. Ele tomava conta de 100 soldados. E olha a humildade dele. Ele sendo um chefe, né, do exército, podia ser soberbo e tal, mas não. Ele se humilha, deixa a vaidade de lado e pede para Jesus curar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E ele declara que iria curar. Porque Deus nunca despreza um coração quebrantado. Todos nós, se a gente chegar a Ele com humildade, jamais Ele vai nos despedir com as mãos vazias. E olha no verso 8, gente. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas antes manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens. E digo, vai, esse vai, e digo, vem, esse vem. Ouvindo isso, Jesus admirou e disse: em verdade vos digo, que nem mesmo Israel achou uma fé como a essa. Olha a fé que ele tinha, olha a crença que ele tinha. Ele acreditava em Jesus, ele sabia o poder que estava em Jesus e sua palavra. Será que nós temos esse poder, meus irmãos? Será que nós temos esse poder? Ou melhor, poder não, a gente não tem poder nenhum. Quem tem poder é Cristo. Será que a gente tem essa fé de acreditar no poder do Senhor, mediante a Ele, mediante a sua palavra? Meus irmãos, tem que crescer muito em fé. Do 14 ao 15, Jesus cura a sogra de Pedro. Mais uma vez tocou-lhe, mas agora foi pela mão. E depois disso, ela serviu o Senhor. Foi grata para a glória de Deus. Foi grata a Ele por ter curado. Aleluia. Do verso 16 ao 17 as escrituras se cumprem. De Isaías, né? Como eu falei ali, ele libertava os endemoniados. Era muitos, ele libertava e curava todas as pessoas, porque o poder de Jesus é ilimitado. E esse poder é prometido nas Escrituras. E Jesus é empático, ele tem empatia. Então ele vai nos curar, meus irmãos. Nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar. O preço de ser seguidor de Jesus, do verso 18 ao 22. Meus irmãos, aqueles que querem seguir Jesus, motivo por vontade pessoais e terrenas, recebe dele uma imediata resistência. Não, eu quero ir primeiro, fazer as minhas coisas. Não. A prioridade é Cristo.
Será que nós temos priorizado o Senhor? Será que Ele tem sido o centro do nosso coração, do nosso pensamento? Ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, os pais, a pregar Cristo é mais urgente. É mais necessário, é melhor. Gente, então eu não posso enterrar meus pais, senão eu vou estar desonrando. Não é isso. Isso daqui é uma passagem pedagógica para você entender o tamanho do ministério, o tamanho do seu chamado que você tem para pregar o Evangelho, o tamanho do ID. Se necessário for, você não vai deixar de sepultar seu pai para pregar. Igual eu e a Carol, a gente pode se encaixar nisso, porque hoje a gente mora longe, a gente mora em outro estado, bem longe da nossa família, que Deus mandou a gente vir, a gente veio. E pode acontecer, não sei, Deus me livre, tomara que não aconteça, mas pode acontecer dos nossos pais falecerem e a gente não conseguir ir. Talvez por recurso, talvez por... A gente tem que pregar, a gente tem que, sei lá, fazer algo para o reino que é maior do que um sepultamento. Eu tô trazendo para minha vida, para me refletir mais. Tá entendendo? Então é isso, cristianismo é isso. É seguir e deixar o resto para trás. E graças a Deus eu fico muito feliz porque a gente conseguiu fazer isso. E a gente tem que fazer todos os dias, então a gente está conseguindo fazer. Não é fácil, mas é possível. E para a glória e para a honra do nome dele, a gente conseguiu e está conseguindo. Amém? Glória a Deus. Então, do 23 ao 27 vai falar sobre uma travessia que Jesus vai fazer e sobreviver a uma tempestade. Antes de falar da tempestade em si, eu quero falar, mas vamos lá. Depois dessa tempestade que eles atravessaram, ele vai chegar em Gadara, onde ele vai libertar 2 endemoniados. E o que eu quero chamar a atenção aqui? Com a tempestade, com os endemoniados em Gadara, eu vou extrair o melhor dos dois pausadamente, mas o que eu quero chamar a atenção? Para você entender, eu tenho que linkar os dois, senão talvez você não entenda. Jesus entrou num barco e passou no meio de uma tempestade para chegar em Gadara e para libertar eles. E consequentemente, essa libertação, eles se converteram e foram pregados boas novas. Então, o que a gente aprende? Que Jesus pode fazer de tudo para nos libertar, para nos curar, para nos direcionar. E podia deixar de passar pela tempestade, deixar de atravessar o mar. Mas não. Para cumprir o propósito ele faz. E o que a gente pode trazer pra gente também nisso? A gente, se for para libertar alguém, se for para curar alguém, se for para pregar o evangelho, passa por o que for. Anda de barco, anda a pé, anda de bicicleta. Mas vai. Porque a vida daquela pessoa é muito mais importante do que uma tempestade. Vamos nos ater à tempestade aqui, gente. A tempestade, elas primeiro são inevitáveis. Vai vir. Você viu ali na tentação, quando a gente conversou no capítulo 4. Se sendo de Deus ou não, se orando, jejuando,
dando cambalhota, você vai passar por tempestade, dias difíceis, tentações, provações, tá bom? Tem isso em mente. E elas são inesperadas, de uma hora para outra. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Não estava tempestade, eles foram. E aconteceu. E tem hora que você não vai conseguir administrar a tempestade. Você, eu, Jean, Carol, fulano, ciclano, não. Mas o nosso Deus consegue. Coloca na mão dele. E a gente pode cravar aqui também que tempestades são pedagógicas. Ela nos ensina como o próprio Jesus nos ensinou os seus discípulos. Chamando eles de tímidos, homens de pequena fé. Então a gente tem que entender, gente, Jesus estava no barco. Então Jesus está no barco, vai vir tempestade do mesmo jeito. E talvez pareça que Jesus está dormindo, mas ele não está dormindo. Hoje, naquele episódio ele estava. Mas também estava no controle dele, que nada sai do controle dele. Mas hoje ele não está dormindo, ele não dorme. Então ele está olhando você passar pela tempestade, está vendo seu desempenho, está vendo como você cresce ou não cresce. Você pode ficar tranquilo que ele não está dormindo. Tá bom? E algo que a gente tem que chamar a atenção é o clamor dos discípulos. Salva-nos, perecemos. Só faz isso quem tem reverência ao Senhor. Isso é uma súplica inteligente. Toda vez que você está perecendo, a primeira coisa, antes de falar com qualquer pessoa, antes de recorrer ao banco, antes de pegar empréstimo, é falar com o Pai. A gente precisa recorrer ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo nas horas mais difíceis. Jesus fala, que eles poderiam ter mais fé. E depois ele cerca. No 27 eles se maravilharam, eles falaram: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Glória a Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, meu irmão, minha irmã, que até o mar e o vento obedecem. Ele é o Criador de tudo, Ele é o soberano, Ele está no controle. Aleluia. Primeira coisa aqui, a passagem de Endemoniados 28 ao 34, é o poder desastroso que o demônio pode fazer na vida de uma pessoa. Ele desumaniza as pessoas. Ele trata as pessoas com brutalidade. Eles são um ser real, não é mentira, não é ficção. E olha uma coisa aqui no 29. Ele reconhece Jesus. Que temos nós contigo, 29. Ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar antes do tempo. Ele reconhece que Jesus é o libertador, que atormenta o demônio. É reconhecido como Filho de Deus. Por isso que a Bíblia fala, Tiago fala, crê? Maneiro. Os demônios e o diabo também crê. Mas e aí?
que você faz com essa crença? Por isso que a fé sem obras é morta. O diabo, como você viu na tentação, ele conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. Muito mais. Eu estou expondo aqui, mas ele sabe disso. Mas o que? Ele não usa conforme a verdade, ele usa conforme a mentira. Essa verdade que é libertadora não liberta ele. Então ele sabe, mas não faz nada com isso. E você? O que você vai fazer mediante esse conhecimento que você está tendo? 8 capítulos ricos. Para a glória de Deus, a gente está cada um comentando, expondo. Eu creio que você está crescendo. Mas o que você vai fazer com ele? Crer só no Senhor, mas não mudar sua vida? O diabo crê e continua sendo diabo, sendo demônio. Saber a palavra e não ser transformado por ela, o diabo sabe a palavra e não é transformado por ela. Então que você possa crer, mas ser transformado. Que você possa saber a palavra, mas aplicá-la na sua vida, amém? Que os demônios pedem para o Senhor mandar uma nada. Deus concedeu. Eu acho que Jesus concedeu aqui só para testar o coração daquele povo ali. Só por isso. Porque depois que ele concedeu, ele foi rejeitado pelo aquele povo. Aqui não fala mas não lembro se é Marcos, não, acho que é Marcos, tenho quase certeza que é Marcos. Fala que eles pregaram, foram libertos e pregaram, tá? Olha o que Jesus fez, ele te liberta para isso. Mas vamos até em Mateus. Então no 24, então a cidade toda saiu em contato com Jesus e vendo lhe rogaram que retirasse a terra deles. Os caras rejeitaram o Rei dos Reis, meus irmãos. E por quê? Por causa de dinheiro. Olha o perigo que a gente tem de valorizar mais porcos do que homens. Rejeitar o único que pode nos dar esperança, salvação, por causa de dinheiro. Eles preferiam ver homens, irmãos da comunidade endemoniados, trazendo um caos. Não era bom, você não podia passar perto dos caras. Eles tinham família, com certeza. Olha o transtorno que eles preferiam que eles continuassem assim do que mexer com o lucro deles. Ele preferiu expulsar o Rei dos Reis do que mexer no lucro. E será que a gente não é assim também não, meus irmãos? Será que o mais importante da nossa vida não está sendo o nosso dinheiro, o nosso Deus Mamon, do que o Deus Rei dos Reis, Senhor do Senhor Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo? O que motiva seu coração? Se Deus mandar você largar tudo, você vai largar ou você vai pensar nos seus bens? Se Deus mandar você dar tudo para os outros, você vai dar ou você vai pensar nos seus bens? Se Deus mandar você renunciar ao seu emprego, porque no seu emprego você está falando mentira e isso não está agradando o coração dele, você vai continuar trabalhando só para ganhar um salário ou você vai confiar no Senhor, o Deus dono do ouro e da prata? E o que esse povo gadareno fez, a gente faz igual ou pior. A gente rejeita o Senhor por causa de dinheiro. A gente expulsa ele da nossa vida. Se a gente tem um serviço desonesto, a gente prefere continuar no serviço desonesto do que ter princípios e confiar nele e sair do serviço. A gente tem tempo para tudo. Se precisar fazer hora extra, você trabalha de 7 às 7. Se precisar fazer hora extra, de 7 às meia-noite, você faz, com um sorriso no rosto. Mas se precisar um dia, se recusar, não o expediente normal, que é o expediente normal, não tem como, mas talvez renunciar uma hora extra, vai ficar com a sua família, se não faz, para ficar meditando a palavra. Essa hora extra que você vai fazer 3 horas, 5 horas, você fica meditando a palavra, orando, você não ora. Se precisar de fazer isso para você pregar, você viajar
para algum lugar para ser uma vez na vida dos outros, você não faz, mas precisa pegar folga para deleites carnais, você é o primeiro. E aí, será que a gente não está idolatrando dinheiro igual esse povo? Porque a gente olha a Bíblia e olha o povo da Terra Prometida no deserto murmurando, e olha um monte de episódio e a gente fala, nossa, como que esse cara conseguiu? Olha os fariseus rejeitando a Jesus, sendo religiosos. Nossa, como que esse cara conseguiu rejeitar? Mas talvez a gente faz a mesma coisa hoje, mesmo com a palavra, com tudo revelado, a gente faz a mesma coisa. Meus irmãos, desculpa eu ser muito enfático e talvez até agora meio um pouco firme. A gente precisa crescer, cara. E isso infelizmente acontece no nosso meio. Que a gente possa crescer e não pecar mais nisso, tá bom? Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.